Aqui em Minas Gerais, Rodrigo e Marise, nós já temos 76,68% das urnas apuradas e Nicolas Ferreira, candidato a deputado federal ou deputado federal, porque já bate aí 1 milhão de votos. E o Lucas Henrique Gomes está de volta aqui, então, com a gente para trazer essas informações. Isso, Thalita, a gente já tinha falado anteriormente sobre esse recorde, né, para nossa audiência rotativa, né, Rodrigo? Como gostamos de dizer na rádio. Exatamente. À época ele estava com 500 mil votos e com 71% ele atingiu essa marca de 1 milhão. E é o primeiro candidato na história em Minas Gerais a bater 1 milhão de votos. O recorde no Brasil até então era de Carlos Bolsonaro com 1,8 milhão de votos quando ele foi eleito deputado federal pelo Rio. Deputado estadual pelo Rio, né, Carlos Bolsonaro. E a gente coloca também o André Janones como segundo colocado ainda, com quase 10% do que o Nicolas tem. André Janones tem 182 mil votos, enquanto o Nicolas já passa de 1 milhão e 100 mil votos. Um caso curioso, que o Nicolas Ferreira, em 2020, como a gente tinha comentado, fui apurar quantos votos que ele teve em Belo Horizonte, foram 29 mil votos. Claro que devido às proporções, eleitorados de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas é um salto gigantesco do Nicolas sair de 29 mil para 1,1 milhão de votos. E ele, nas redes sociais, já se declara como o deputado mais votado da história do estado. E a tendência é só aumentar, já que ainda faltam um pouco mais de 25% das urnas serem apuradas. E o Nicolas, até agora, é o candidato a deputado federal mais votado do país. Ele está à frente de nomes, por exemplo, como Guilherme Boulos, do PSOL, com 814 mil votos. E Carla Zambelli, também por São Paulo, apoiadora do presidente Bolsonaro, com 783 mil votos, né? Então, é muito considerável isso que está fazendo o Nicolas Ferreira, porque nós estamos falando de um colégio eleitoral em São Paulo que é de 34 milhões de eleitores. Aqui em Minas, nós temos 15 milhões e alguma coisa de eleitores. E esse número de Nicolas Ferreira é um número absolutamente representativo diante disso que está dizendo aqui. Extremamente jovem também, né? É alguém que tem ainda uma carreira longa pela política, né, a permanecer o atual quadro, porque política é um negócio absolutamente dinâmico, é bom que se diga, mas é alguém que tem ainda uma trajetória muito longa a se conquistar. O fato é tão histórico que, tirando os polos, né, tirando Lula e Bolsonaro para presidente e Zema e Calil para governador, o Nicolas tem mais votos que todos os outros candidatos aos governos juntos. Tem mais votos que todos os presidentes, tirando o Bolsonaro e o Lula, e tem mais votos que todos os governadores, tirando o Calil e o Romeu Zema. É uma questão histórica também, e se me permite, eu até perguntar aqui para Maria se isso o postula a ser candidato a prefeito de Belo Horizonte, porque tem um papo que rola nos bastidores da Câmara de que alguns nomes já se pleiteavam esse cargo. Nelly Aquino, Gabriel Azevedo, e essa votação do Nicolas pode ser um fato também para ele ser um candidato à prefeitura de Belo Horizonte? Eu acho que isso tem muito a ver com a biografia do candidato. Então, já vi candidatos que tinham um projeto político traçado em cima do legislativo. Eu acho que vai depender muito do que, apesar desses boatos, vai depender muito do que o Nicolas pessoalmente vai querer como projeto político, porque querendo ou não, a gente tem um federalismo às avessas. O nosso federalismo dá muito poder para o governo federal. Às vezes ele consegue ter mais poder, por exemplo, no legislativo federal do que sendo prefeito de uma cidade. Então tudo depende muito do como é que ele vai planejar a sua carreira política, né? Se ele vai querer mudar para um tipo de governo completamente diferente, um tipo de mandato completamente diferente, que é o executivo, para o legislativo. Então, dando um exemplo aqui, o Marcel Van Hatten, que é um legislador bastante famoso e que também começou jovem, que nem o Nicolas, ele, em geral, sempre comenta que vamos dizer assim, o talento dele é pro legislativo. Então, eu imagino que esses políticos jovens, que tem muita rede social, acaba fazendo muito mais barulho no legislativo do que sendo prefeito de uma cidade. Nós falamos